como se preparar para o concurso depois do edital. Tudo que eu vou falar aqui com você nesse bate-papo é sobre isso. Basicamente, meu objetivo é que você esteja no dia da prova tranquilo, relaxado e seguro, sabendo que deu o máximo de si. Daí vem a pergunta, é possível isso? Olha, tranquilo, acho difícil alguém que está realmente preparado fazer uma prova, mas a gente pode estar mais tranquilo possível dependendo de dois aspectos. É o seu emocional, e isso a gente não vai trabalhar aqui, não é o objetivo desse vídeo. Eu não sou coach motivacional, não. Vamos falar sobre técnicas de preparo. E outro são as estratégias que você utiliza para a sua preparação. E o que veremos nesse vídeo? Bom, veremos estratégias para quem está iniciando mesmo depois do edital, estratégias para quem já estudou alguma coisa, mas chegou ao edital e percebeu que não estudou tudo, e estratégia para quem já viu tudo. Depois a gente vai ver dicas práticas de preparação nessa fase pós-edital e como algumas dicas simples ali para o dia da prova. Um recadinho rápido, se você quiser cupom de desconto nos melhores cursos preparatórios, a gente está com um projeto lá no site do próximosconcursos.com. Se você achar algum cupom também, nos avisa que nós estamos constantemente atualizando e o link está na descrição se você estiver no YouTube. Mas vamos então falar sobre estratégias. Um erro comum que as pessoas fazem é escolher a estratégia adequada para uma outra fase. Então a pessoa está iniciando e alguns gurus aí do concurso mandam ele utilizar estratégias de quem já é avançado para acelerar o processo e a maioria acaba desistindo. É o seu primeiro concurso e você nunca estudou nada antes. E por mais que seja empolgante, e eu recomendo do coração você fazer este concurso, eu já fui você, eu já entrei em concurso sem nunca ter estudado nada antes e comecei a estudar depois do edital, eu preciso te alertar algumas coisas. Bom, primeiro, vamos falar no foco. O que você tem que fazer? Aprender o máximo possível no menor tempo. E você tem que ter consciência que você não vai conseguir estudar tudo. Então você tem que utilizar algum tipo de técnica que te direcione para aquilo que mais cai. Eu geralmente recomendo cursos preparatórios mais concisos, que sejam menorzinhos assim, que tenham menos conteúdo para você conseguir pelo menos ver as partes mais importantes e ter uma boa chance de passar no concurso. Mas, é importante você entender onde está se metendo. Por quê? Eu me lembro que uma vez eu nem tinha terminado a faculdade, acredito, eu resolvi fazer o concurso de diplomata. Comecei a estudar depois do edital, até não tirei uma nota muito ruim, mas muito distante do necessário para ser aprovado. E foi um dos primeiros concursos que eu fiz ali. O que acontece? Este tipo de concurso as pessoas estudam anos da sua vida. Então eu estava ali entrando numa briga de cachorro grande. Não era o concurso adequado para mim, com aquela quantidade de conteúdo que eu tinha estudado. Me arrependo de ter feito? Não, porque eu vi que era possível passar naquele concurso, bastava estudar. Eu consegui ter essa sensação, me deu experiência de prova, me deu experiência de sala de aula, não tenho nenhum arrependimento. Mas se você está iniciando, entenda que esses concursos muito disputados, algumas pessoas conseguem passar em pouco tempo, mas é a minoria. Eu recomendo você escolher concursos mais adequados para esse perfil de pessoas que estão iniciando. Exemplo, concursos que tenham muitas vagas, que os salários não sejam disputados, às vezes um concurso de prefeitura, de um órgão que não dê tanto status. Agora, concursos de tribunais, concursos da carreira de auditoria, principalmente que não sejam de cidades, que sejam de estados ou que estejam federais, concursos de controladorias, alguns concursos, ou concurso até do Executivo Federal, alguns deles, não todos, alguns até dá, tem pessoas estudando há muito tempo. Então tenta entender onde você está se metendo e escolha concursos mais adequados. Mas se você quiser fazer um auditor da Receita Federal, um procurador, sei lá, um técnico de tribunal, faça, tranquilo, não estou dizendo para não fazer, mas entenda que a sua chance de passar vai ser menor. Dito isso, vamos ver para
a estratégia para quem já está estudando há algum tempo, mas não conseguiu ver todo o conteúdo, seja porque não deu tempo ou porque é muito comum as bancas mudarem o edital na última hora. Primeira coisa, se a banca mudou o edital na última hora, não crie pânico, porque ela mudou para todo mundo. Então, é comum, às vezes, os concursos anteriores ter uma tradição e, de repente, do nada começou a cobrar estatística avançada e dá um pânico no pessoal. Então, fique tranquilo que todo mundo está no mesmo barco. Sua estratégia: estude o conteúdo novo, se der tempo de estudar tudo, escolha com estratégia, tenha um bom material, organização e não esqueça de revisar aquilo que você já aprendeu, porque eu vejo muitas pessoas nessa fase que ficam tão preocupados com a quantidade de conteúdo, e às vezes eu lembro de um concurso que um aluno meu entrou economia do nada. E não tem como aprender economia em 2 meses. Minha sugestão para ele era estudar um mínimo de economia para tentar garantir alguns pontos ali, mais a parte teórica, nada de cálculos, porque caíam uns cálculos pesados, e partir para o resto. Deu certo, esse aluno teve bons resultados, mas você tem que ter esse feeling, entender o que é bom e o que não é bom. Por quê? Porque muita gente começa a estudar. Imagina se esse aluno fosse estudar economia a fundo, que tudo que caía no edital, ele não teria tempo para fazer suas revisões, para manter em dia aquilo que ele já aprendeu. Vamos agora ver então a estratégia para quem está pronto para o concurso, está pronto para passar e já viu todo o conteúdo. Primeira coisa, cuidar. O maior erro que você comete agora é ficar estudando e reestudando aquilo que já viu. Então nada de ficar vendo novamente videoaula, lendo a apostila de novo. Não. Utilize a totalidade do seu tempo para estudar questões de concursos anteriores e revisões. Volte na teoria apenas naquilo que tem dúvida e utilize, claro, o aprendizado ativo, técnicas de estudos inteligentes. Muita repetição espaçada, revise os pontos que costuma ter mais dificuldade, que tem mais dificuldade de lembrar, de entender. Verifique as últimas novidades legislativas, principalmente sobre o concurso. Se você é da área fiscal, há pouco tempo passou a reforma tributária, já vai, isso aí provavelmente vão cair nos próximos concursos, ou sei lá, coisas que mudaram na legislação. É importante você ver isso. E não esqueça de ter uma boa organização e equilíbrio, não pirar. E não é só para quem está numa fase avançada de estudo, mas para todo mundo. Dê o máximo de tempo de estudo, mas tente descansar. Lembre que você não é uma... Até máquinas precisam de descanso, porque esquentam, né? Então, mesmo que você fosse uma máquina, você precisaria de uma pausa. Dê pausas, faça coisas interessantes, dê recompensas pelo seu tempo de estudo, mas não procrastine, estude o máximo que der. Isso significa suspender a sua vida. O que é isso? Tudo que não é essencial, principalmente atividade social, evite. Então evite aquela festinha que não vai te agradar, não vai te trazer benefício nenhum, se atrapalhar o seu estudo. Agora, se você estiver cansado, quer dar uma saída, tranquilo. E nessa fase eu digo que a gente descobre quem é seu amigo de verdade, porque você vai sumir do mapa, um amigo de verdade vai entender que só é temporário, que você com o tempo, depois de aprovado, vai conseguir ter melhores resultados e vai retomar aí toda a sua vida com mais alegria, com certeza. E uma dica muito importante: não confie no que os outros falam sobre o edital. Eu geralmente, quando saio um concurso, falo aqui, coloco aqui, olha, isso aqui é importante, porque no edital tá isso, tá aquilo, mas nem no que eu falo confie. Eu quero que você vá e com seus próprios olhos olhe o edital. O edital é a sua bíblia do seu concurso. Você precisa ler com carinho. Claro, não precisa ler tudo, mas você precisa ter uma boa noção. O que eu recomendo você fazer? Quando pegar o edital, tem lá a matéria português, crase, ortografia, sei lá o que. Divida nos assuntos que você domina bem, domina mais ou menos e não domina. Aqueles que você domina bem, deixe de lado só para revisão. Dá uma atençãozinha naqueles que você domina mais ou menos e não domina. Você não esquecendo das revisões, vá tapando essas lacunas. Você tem que analisar o seu tempo de prova, você vai ter que ver quanto tempo demora para fazer determinada questão, você vai ter que pular, se pode pular,
Tudo isso você vai ter que analisar aí para ver se como é que você faz. Eu dou um exemplo prático. No concurso último que eu passei, que foi a FCC que organizou, de auditor aqui do estado de São Paulo, eu estava me preparando para a Receita Federal, fiz essa curva, mas eu não tinha esse conhecimento de prova de estilo que a FCC fez e não deu tempo de fazer todas as questões na minha velocidade. Talvez alguém que seja muito rápido conseguiu. E tive que chutar muitas questões sem nem ler. Então eu poderia, por exemplo, não ter estudado blocos inteiros de disciplinas e muitas pessoas utilizaram essa estratégia e conseguiram pontuação melhor que a minha. Então você tem que conhecer, sabe, entender isso da prova e da banca. Também você tem que analisar o peso de cada disciplina, se há nota mínima, se não tem nota mínima, precisa estudar tudo, não precisa, são estratégias que você precisa analisar. Os requisitos do edital também você vai ter que ver. Aqui no peso de cada disciplina também, a CESP, Sebrasp, tem aquela de uma errada, anula uma certa, e nem sempre é bom chutar nessa prova. Às vezes às vezes não é. É uma polêmica aí, mas é outro ponto que você tem que analisar. Voltando aqui, você tem que ver os requisitos, se tem CNH, se você tem a graduação suficiente, às vezes tem altura, você tem que ver se você se encaixa em todos os requisitos. Depois olha os critérios de recursos, só que depois de ter feito a prova, se vale a pena entrar com recursos, se não vale a pena. Olhe bem os locais de prova e lotações, porque eu já vi isso muito acontecer, principalmente quando eu trabalhei na Receita Federal. O pessoal ia, às vezes, para uma região de fronteira e ficava depressivo, não pensava que ia ficar 1, 2 anos ali e depois descobriu que ia ficar 10, 20 anos. Aí batia uma depressão, né? Então veja como é que são as lotações. Se você quer realmente ficar naquela cidade, quanto tempo talvez você tenha que ficar, e pense bem nisso antes de fazer a prova, que depois de aprovado é difícil você negar um bom salário, né? Então bato nessa tecla, é tempo de revisar, a repetição espaçada é a melhor técnica de estudo. Se você não revisar vamos supor que a prova seja daqui a 2 meses, você vai esquecer tudo. Tudo não, vai lembrar 8 a 20% no máximo do que estudou, e você sabe que você precisa geralmente acima de 50% em cada disciplina. Seja muito íntimo da banca. Como eu disse aqui, a CESP Sebrasp, ela tem, hoje é mais Sebrasp, né? Não chamam mais de CESP, mas a Sebrasp ela tem essa mania de uma errada anula uma certa, e daí você tem que uma estratégia, tem que testar, fazer simulado para ver se vale a pena chutar, não vale a pena chutar, porque isso é muito individual, né? Porque o chute, muitas vezes, existe o chute consciente e o inconsciente, né? O inconsciente aí vai depender de dados estatísticos, mas o consciente você não tem tanta certeza, mas acha que está certo ou acha que está errado, então depende de cada indivíduo. Então você tem que ver como é que ela costuma cobrar a língua portuguesa. Umas pegam pesado em interpretação, outras pegam pesado em gramática. Você tem que ter esse conhecimento aprofundado da banca. E aí uma pergunta que me fazem depois do edital, o cursinho vale a pena? Alguns cursinhos, principalmente aqueles mais direcionados no pós-edital, que tem marcações de aprovados, aqueles que têm trilhas, aqueles que têm caminhos, trilhas é o do estratégia, né? Mas o GRAN também tem esse tipo de coisa, então, que tenha caminhos, que dê atalhos, que tenha resumos, eu acho que vale a pena sim, ou voltado para questões principalmente, acredito que vale a pena sim, principalmente cursos de revisões. Eu não diria assim, só se você não estudou nada, mas eu não começaria um curso do zero depois do edital. Eu focalizaria em cursos de revisões. E aí você tem que ver se é necessário estudar toda a disciplina. Isso vai depender do quê? Do edital. Tem que olhar ali, olha, tem nota mínima em todas as disciplinas, então tem que estudar. Não tem nota mínima, mas as notas desse concurso tradicionalmente são muito altas, tem que estudar. Não tem, mas as notas são baixas. Então posso pular uma disciplina e tudo bem. E na semana da prova, muitas pessoas me perguntam, e é uma pergunta difícil, o que eu faço? Estudo o máximo que der, ou ali uns 2, 3 dias antes da prova, ou na semana da prova eu relaxo? E isso também é individual de cada pessoa. Eu, uns 3 dias antes da prova, gosto de relaxar e esquecer, só fazer coisa divertida. Por quê? Porque para mim funciona melhor, eu vou mais tranquilo para a prova.
Outras pessoas se relaxam, nem conseguem relaxar. Vão estar ali relaxando, pensando, não, podia estar estudando, podia estar revisando, podia estar estudando, tem memória de curto prazo. Então depende de cada pessoa. Então você que tem que se conhecer o que vale mais a pena ou não. A maioria das pessoas, o ideal é dar uma desacelerada, principalmente na véspera e no dia da prova. Cuide do seu coraçãozinho, né? Vão ter pessoas às vezes que às vezes nem é por maldade, é por ignorância mesmo, e que começam a falar coisas que acabam te desanimando, te tirando dos eixos. Então evite essas pessoas que você já sabe que te tiram do prumo, que te tiram do seu objetivo. Eu até diria assim, ali na semana da prova, fale com mínima quantidade de pessoas. E às vezes até um colega ali, um concorrente que começa tocar terror. Às vezes antes da prova eu me lembro, nossa, como é comum essas pessoas que nem estudaram nada e começam antes da prova, ficam ali, elas acham que se elas se imporem ali um pouquinho antes da prova vão eliminar concorrentes. Coisa mais comum que tem, deve ter um por sala, né? Não dê bola para essas pessoas. Dificilmente vi um desses aí arrogantes conseguir passar numa prova, porque eles fazem isso até porque sabem que não estão bem preparados e acham que eliminando os outros, deixando nervoso, vão conseguir melhores resultados. Bom, eu quero que você tenha todo o sucesso do mundo e não esqueça de mim, né? Tem a história de Jesus, dos leprosos, que só um voltou para agradecer. Seja aí o leproso que agradece. Se alguma dessas minhas dicas te ajudaram, quando você ser aprovado, eu quero que lembre. Lembro do Wagner Fernandes, ele me deu umas dicas que foram úteis. Volte aqui e me agradeça. Você pode me agradecer agora também por esse vídeo, dando um joinha nele, compartilhando com os amigos, dando um valeu nos comentários e se tiver alguma sugestão para melhorarmos, estamos aqui. Abração e sucesso!